Olá, irmãos, uma alegria poder retornar ao encontro semanal com os irmãos, esse nosso encontro de toda quarta-feira para estudo doutrinário, para esse momento de comunhão com os irmãos em meio às tarefas da semana. Continuamos pedindo aos irmãos a sua oração em favor dos irmãos que estão enfermos. Nós estamos aí com uma nova onda na cidade, no estado, preocupando a todos, e nós solicitamos dos irmãos que estejam buscando a orientação do Senhor, orando ao Senhor em favor dos irmãos, alguns que estão sendo acometidos por esta enfermidade. Graças a Deus, temos tido vitórias, os irmãos que estão sendo acometidos estão se recuperando, nós louvamos a Deus por isso, mas é sempre uma preocupação, uma ansiedade, uma expectativa não muito gostosa que toma conta da nossa alma. Os irmãos estejam orando, se comunicando, ajudando. Esse é um momento, irmãos, de estarmos juntos, irmanados, lado a lado, ombro a ombro, procurando cooperar uns com os outros e sentindo a dor uns dos outros. Que os irmãos possam estar ativos nisso aí. Estejam também, irmãos, por favor, especialmente os jovens, ligando para os irmãos mais idosos. Nós temos vários irmãos, vários casais da igreja que estão ausentes ao culto por causa da morbidade, e seria bom que a igreja estivesse se comunicando com eles, falando. No início da pandemia havia muita vivacidade nesse sentido, havia toda uma comunicação, todo um interesse, todo um envolvimento. Agora as coisas parecem que estão ficando num estágio de normalidade. Não é normal, irmãos, nós ainda estamos vivendo essa situação. Há irmãos que estão vivendo ansiedades, carências, depressões, toda uma situação muito difícil, muito difícil. Os irmãos estejam orando. Também, irmãos, estejam comunicando aos demais irmãos e amigos os cultos de nossa igreja. Eu estava perguntando ontem a uma pessoa que não é da nossa igreja, pessoa amiga, conhecida, a quem temos testemunhado de Jesus, temos falado de Jesus, e ela veio nos ver aqui no gabinete, e nós estávamos perguntando a ela se ela tem acompanhado os cultos. Não, eu parei de acompanhar. Quer dizer, cai numa rotina, não é? E depois as pessoas olham para o outro lado, outros a fazerem, e começam a se esquecer. Então, irmãos, estejam lembrando aos membros da igreja, estejam se comunicando, estejam telefonando, e marquem o horário de culto. Toda quarta-feira, no horário da noite, às 19 horas, todo sábado, às 9 horas da manhã, nossa EBD, todo sábado, todo domingo, pela manhã, o culto presencial. Já estamos reunindo irmãos com irmãos aqui no santuário. Os cultos têm sido abençoados, cultos bons. Domingo tínhamos um bom grupo de irmãos aqui participando da ceia. Fiquei feliz por rever alguns outros irmãos, mas ainda muita gente, né, que não compareceram ao culto presencial e podem fazer. Então, por favor, irmãos, não se esqueçam, não se acostumem a ficar sem vir à igreja. Aqui é a casa do Senhor. O texto sagrado diz: alegrei-me, senti alegria, senti prazer, senti vibração ao me dizerem: vamos à casa do Senhor. Que você possa, irmão, você que está ausente por negligência, estou orando para que você possa sentir prazer em estar na casa do Senhor. Os jovens, quero vê-los aqui também. Vocês vão para todos os lugares, eu sei disso. Vão para todo quanto é lugar. Venham à casa do Senhor também.
Separem domingo às 10h30, 1 hora só, irmãos, 1 hora e meia. E à noite, reserve. Domingo, vou repetir, domingo é o dia do Senhor. É o dia de dedicarmos todo ele. Também vamos à casa do conhecido, do amigo, telefonamos e tal, mas é um dia reservado para as coisas do Senhor, do Senhor. Vamos orar ao Senhor para o nosso estudo de hoje. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos adentrando os lares dos membros da Primeira Igreja Batista da Freguesia, através desse recurso, Senhor, moderno, tecnológico, que nos permite estar próximo mesmo no momento de isolamento. Te agradecemos, ó Pai, pelo carinho, pelo empenho de tantos irmãos zelosos que estão ativos, fazendo com que a engrenagem desta igreja como agência aqui nesse bairro continue se movimentando e abençoando vidas. Te agradecemos por aqueles que estão trabalhando para que essa transmissão possa acontecer com perfeição e alcançar vidas. Senhor, continue abençoando a inteligência, a capacidade, o profissionalismo desses queridos nesse sentido. E agora, Pai, pedimos por aqueles que estão enfermos. Nós estamos vivendo um novo momento de ansiedade, quando observamos, ó Senhor, os hospitais ficando com falta de vagas e toda uma preocupação voltando a dominar as nossas emoções. Que os teus filhos, Senhor, estejam protegidos pelo teu Santo Espírito. Que a tua mão esteja sobre os teus filhos, livrando-os, ó Pai, deste mal físico que tem ceifado tantas vidas. Abençoe, Senhor, a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos aí estudando a doutrina das últimas coisas. Na semana passada falamos sobre o arrebatamento. E hoje estaremos falando e dando sequência na próxima quarta-feira. Estaremos falando ainda sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda de Cristo e sobre o julgamento das nações, o milênio e a eternidade. São os capítulos, os pontos que temos à frente. Quero ler, irmãos, e depois eu vou citar novamente o texto, mas quero ler para a introdução desta hora o texto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 e parte do capítulo 5. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morrem, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morrem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não morreremos, porque o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós, os vivos, seremos arrebatados com eles a encontrar o Senhor nos ares. Portanto, consolai-vos, confortai-vos com estas palavras. Agora no capítulo 5. Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitamos vos explicar, porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá de surpresa,
Quando disserem, há paz, há segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Mas vós, irmãos, estáis avisados para que aquele dia vos não surpreenda. Não durmamos, pois, vigiemos, estejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem à noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacidade a esperança da salvação. Vou repetir o texto, resumindo esse texto que li, e incluir no resumo também o texto do capítulo 25 de Mateus. O texto diz, o texto de Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, ele diz que o Senhor mesmo, o Senhor, dará a sua palavra de ordem. Ouvida a ordem e a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então os vivos, os que morrerem, os que forem mortos e morrerem crendo em Cristo como Senhor e Salvador, forem mortos salvos, ressuscitarão primeiro. E então os vivos, aqueles que estiverem vivos e forem salvos, serão transformados e arrebatados juntamente com Ele através das nuvens, indo encontrar-se com o Senhor nos ares para ficarem para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, um resumo do texto. Agora, um outro texto que fala sobre o arrebatamento. E eu estou pontuando o arrebatamento porque ele acontece exatamente na vinda do Senhor, há 7 anos antes da vinda do Senhor. O arrebatamento dos salvos é o sinal para a vinda do Senhor. E outro sinal, outro texto que fala sobre arrebatamento é o de Mateus 25, de 1 a 13. E eu vou resumir em 2 ou 3 linhas. Naquele dia, estarão 2 numa cama. Um será levado, outro será deixado. 2 estarão trabalhando, ou 2 estarão trabalhando. Uma será levada, a outra ficará. 2 estarão no campo, trabalhando na lavoura. Um será levado e outro ficará. Essas passagens, irmãos, revelam a maneira como ocorrerá o arrebatamento. Quando chegar o momento no céu, o Senhor dará a ordem, haverá um brado do arcanjo e a trombeta anunciará que chegou o momento tão aguardado por todos, aguardado nos céus e na terra. Então, na terra, acontecerá a ressurreição dos salvos por Cristo. Estou resumindo o que na semana passada explicamos aos irmãos, né? Na terra haverá a ressurreição dos salvos. E isto será, irmãos, acontecerá de forma repentina. Após a ressurreição dos salvos, repentinamente também, na mesma ocasião, haverá a transformação dos vivos. E todos, como num piscar de olhos, eles desaparecerão da terra e se encontrarão com Cristo nos ares, além das nuvens, na estratosfera, e seguirão com Cristo para a festa que acontecerá nos céus e a ministração da ceia do Senhor. O segundo advento, isto é, segunda vinda de Jesus, em cumprimento a Atos 1:11, é um dos principais assuntos da Bíblia, revelado em prosa e verso, revelado em cânticos, história, parábolas, e é a razão de ser da literatura bíblica escatológica. Este é um tema, irmãos, um tema bíblico inesgotável.
E para estudá-lo de forma exaustiva, seria necessário um comentário sobre a Bíblia inteira. Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre esses eventos. Para efeito do nosso estudo, no momento, para fácil e rápida compreensão dos queridos irmãos e ouvintes não familiarizados com o tema, nós vamos dividir, repito, para efeito do nosso estudo apenas, a vinda do Senhor em duas fases. Por isso eu li o texto do arrebatamento. A vinda de Jesus para a igreja e a vinda de Jesus com a igreja. A vinda para a igreja será o arrebatamento. Sua vinda com a igreja será o retorno do Senhor à terra, de forma visível, triunfal, acompanhado por miríades e miríades de anjos e pela igreja arrebatada daqui 7 anos antes. Será nesta segunda fase, quando vier com a igreja, que Jesus pisará a terra, lá no Monte das Oliveiras, de frente a Jerusalém. E ele vem, irmãos, para ficar e reinar. Jesus não vem visitar a terra, ele vem para ficar, ser o Senhor. Ele vem para reinar aqui na terra. Naquele dia se cumprirá a mensagem dos 2 anjos à igreja no dia da ascensão de Jesus aos céus. Lembram-se que os anjos disseram, está lá em Atos capítulo 1, este Jesus que dentre vós foi elevado às alturas, subiu aos céus, virá do mesmo modo como o vistes ir. Então, na mensagem dos anjos, né, na informação dos anjos, uma informação profética, Jesus virá dos céus, visivelmente, tal como os discípulos viram ele subir. E virá até pisar o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz, numa profecia, que todo olho verá, todo mundo, o mundo inteiro, todos os habitantes da terra terão oportunidade de ver isso acontecer. Como que isso vai ser? Como é que isso poderá acontecer? Todo mundo, aqui no Brasil, Jesus descendo em Jerusalém, como é que? Através da mídia. Aí está acontecendo hoje, qualquer coisa que acontece em qualquer parte do mundo é visto imediatamente. Os drones estão aí. Quantos drones estarão acompanhando, não é, o cortejo de Jesus voltando? Uma coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, isto acontecerá naquele dia e todo olho verá. Cumprir-se-á exatamente como está profetizado na palavra. Vamos focar ainda um pouquinho só, bem rapidamente, sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, da terra, não será visto pela humanidade. O dia do arrebatamento, não. Mas será um acontecimento também inesquecível por toda a humanidade. Porque naquele dia, no dia do arrebatamento, de repente, milhões de pessoas em todo o mundo desaparecerá de suas casas, do local do trabalho, na condução, desaparecerão dos trens, dos metrôs, dos navios, dos aviões, dos automóveis. Eu acredito que haverá muitos acidentes, não é? De repente o motorista está dirigindo e o automóvel... Bem, agora aí com 5G parece que a coisa vai acontecer de forma diferente, os carros vão parar automaticamente, mas a tecnologia, não é? As coisas acontecem lá. Mas eu imagino, né, tantas situações que vão acontecer naquele dia. Um desespero total, completo nas creches, nas maternidades, porque os inocentes serão arrebatados. Serão arrebatados. O arrebatamento dos crentes em Cristo, dos servos fiéis, será o primeiro sinal de que a volta de Cristo à terra está próxima a acontecer. Nós que estudamos, né, esse assunto escatológico, sabemos que a partir do momento do arrebatamento, conta-se 7 anos para a
vinda física do Senhor. Com o arrebatamento da Igreja de Cristo, será então desencadeado um período tormentuoso sobre o planeta, chamado período de tribulação, quando a Terra será assolada por tormentas, incêndios, secas, inundações, mortes, pestilências. Ora, se isso já está acontecendo hoje, que estamos nos tempos do fim, imagina-se no fim dos tempos. Em 7 anos isso vai acontecer de forma avassaladora. Violência urbana, violência doméstica. O que estamos vendo acontecer hoje, irmãos, vai se multiplicar em muito. Guerras por toda parte. Será um período de tribulação como nunca houve antes na terra. Isso está escrito na profecia. No tempo da tribulação, o anticristo assumirá o controle político, financeiro, religioso do mundo. E os cristãos e judeus que crerem em Cristo, em Jesus Cristo, naquela ocasião, e identificar Jesus como o Messias, como Salvador e Senhor, serão perseguidos e muitos serão mortos, martirizados. O anticristo, meus queridos, será a versão visível do próprio Satanás. E ele levará a iniquidade, irmãos, o pecado a níveis indescritíveis. O anticristo será um homem, mas será também Satanás, um homem satânico. Quando Lúcifer foi expulso dos céus e se transformou em Satanás, ele tornou-se um espírito em um mundo material. Portanto, ser-lhe-á necessário apossar-se do corpo de um homem para que, como o anticristo, assuma o controle do planeta. O que o detém até agora, meus amados, é a presença do Espírito Santo na vida da igreja, na história da igreja. E quando eu falo na vida da igreja, eu estou falando na vida de cada crente, no interior de cada crente. Mas quando a igreja subir, quando a igreja voltar, ou for para a presença do Senhor, acompanhar o Senhor através das nuvens, e o Espírito Santo encerrar as atividades dele na igreja, para ir com os arrebatados, Satanás agirá imediatamente. Nos dias, aspas aí, nos 7 anos pós-arrebatamento, o mundo ficará completamente sob o domínio de um homem que se intitulará Deus, um indivíduo cuja influência será alcançada conquistando a simpatia dos governos do mundo, que lhes será submisso. Então, o governo brasileiro estará submisso ao anticristo. E quem não fizer aqui no Brasil, o brasileiro que não fizer a vontade do anticristo, o próprio governo brasileiro, as leis brasileiras, vai levá-lo à prisão e até à morte. Amados, haverá um arrebatamento. As passagens sobre o arrebatamento são suficientemente significativas para indicar que se trata de um evento escatológico que deverá ser aguardado. A única questão é quando? A Bíblia diz que esse é um segredo divino. Nem os anjos conhecem a data em que tal fato vai ocorrer. Só Deus, só o Pai sabe. Destaque-se, portanto, irmãos, ser ele o último sinal, o arrebatamento, o último sinal marcante da volta de Jesus. Pois, após o arrebatamento, Cristo virá. A Bíblia diz e relata profeticamente
vários sinais marcantes para a volta do Senhor e o fim. Nós já estamos vendo, irmãos, esses relatos proféticos apontados como sinais marcantes para a volta do Senhor acontecendo. O decreto para a reconstrução do muro e a cidade de Jerusalém foi lá atrás, lá no Velho Testamento, livro de Daniel. O retorno do povo judeu do cativeiro babilônico foi outro sinal marcante. O primeiro advento de Jesus, com seu nascimento, estamos comemorando agora, estaremos pregando sobre o Natal. A propósito, próximo domingo, estejam atentos às mensagens, e as próximas mensagens do pastor vai falar sobre o Natal, o que é o Natal, por que o Natal, o significado do Natal, enfim. Então, esse advento, o primeiro advento de Jesus, com seu nascimento, vida e morte, o arrebatamento com a segunda vinda de Jesus, o milênio e o juízo final antes da eternidade com o julgamento do trono branco, são pontos, são sinais que estão na palavra aí, mostrando o nosso encaminhar para a eternidade. Nesse ordenamento escatológico, estamos, portanto, aguardando, nessa sequência, o arrebatamento da igreja, para então acontecer o retorno de Cristo. O arrebatamento será o próximo acontecimento no calendário profético, mas sem data marcada para acontecer. Pois a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. Mateus 24, 36. Não nos compete saber, conhecer o tempo, a época que Deus, por sua exclusiva autoridade e poder, estabeleceu. Atos 1, versículo 7. Irmãos, existem, e essa é a razão porque eu trato muito desse assunto e estou caminhando passo a passo com cautela com os irmãos, existem semelhança entre as passagens referentes ao arrebatamento e a volta de Jesus, a volta do Senhor. Mas a existência de semelhanças não significa que seja o mesmo acontecimento. A distinção entre os dois fatos proféticos é que Cristo vem para encontrar com a igreja e arrebatá-la nos ares, levando-a para o céu, e o mundo não vai vê-lo. E na volta dele, ele virá de forma visível para todo mundo ver, acompanhado pela igreja que ele arrebatou anteriormente. O arrebatamento é caracterizado nas Escrituras do Novo Testamento como uma vinda para o translado da igreja da terra para o céu, quando Jesus a levará para a casa do Pai. João 14, 13. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. 1 Coríntios 15, 51, 52. Textos que você deve ler, deve pesquisar em casa. Enquanto a segunda vinda, a volta do Senhor Jesus, é caracterizada como uma vinda visível com a sua igreja. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e 19. A esperançosa expectativa da igreja na presente era é o principal motivo de zelo espiritual, foi o principal motivo de zelo espiritual dos crentes lá no primeiro século. E deve ser, irmãos, deve ser o principal motivo de zelo espiritual para os crentes desse presente século, dos nossos dias. Deve ser, irmãos, o arrebatamento, a motivação para que eu possa viver com zelo. Porque as obras, irmãos, eu não sou salvo pelas obras.
A Bíblia fala com clareza sobre isso. Pela graça sois salvos. É o amor de Deus, não é? Que me alcançou e que me salvou. Mas, meus irmãos, a recompensa celestial e a recompensa infernal, o grau de castigo infernal e o grau de prazer, de gozo, de plenitude celestial está relacionado, sim, aos nossos feitos. A Bíblia diz, irmãos, preste atenção aqui, a Bíblia diz que nós vamos responder até pelo que temos falado. E escrito também, né? Porque agora o pessoal não fala, mas escreve lá no WhatsApp. Ofensas, palavras chulas, palavras frívolas, fake news. Vamos responder por isso, irmãos. Vamos responder por isso. Então, é motivo de zelo. Eu procuro caprichar na minha vida espiritual, na minha comunhão com Deus, na minha relação com Deus, por causa do arrebatamento. Eu quero viver aquela emoção, tanto de ressurgir da terra ou de ser transformado, quanto voltar com o Senhor. Aqueles que morrem antes do arrebatamento devem morrer prontos, dignos de serem arrebatados. Portanto, aguardando, vigilante, a própria morte, pois a morte do crente é como um arrebatamento da sua alma para junto de Deus, onde aguardará o dia da ressurreição. Vocês lembram aí do estudo do estado intermediário. Agora vamos introduzir, né? Eu fiz uma recapitulação muito longa, mas vamos introduzir a volta do Senhor, e no próximo estudo ainda falarei sobre ela. O Novo Testamento declara categoricamente que o Senhor Jesus voltará, aparecerá uma segunda vez para os seus, para a sua igreja. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, está registrado que ele aparecerá uma segunda vez, trazendo salvação para todos os que o esperam. No Evangelho de João 14, versículo 3, Jesus mesmo disse que voltaria para nos levar com ele, para que onde ele estivesse, nós pudéssemos estar também. Esta é uma indicação clara de que ele voltará, física, visível, triunfantemente para nós, seus servos, sua igreja. Ele não disse, olha, quando vocês morrerem, nós vamos nos encontrar espiritualmente. Ele não disse isso. Ele disse que ele viria nos buscar. Na primeira vinda, Jesus edificou a sua igreja, que revolucionou o conceito de culto a Deus. E aqui está para se opor, a igreja está para se opor a Satanás. Mateus 16, 18. Na sua segunda vinda, consequência natural da primeira, ele virá acompanhado por miríades de anjos e a sua igreja virá para derrotar Satanás, neutralizá-lo e reinar sobre toda a terra junto com a igreja. A Bíblia diz, as Escrituras ensinam que a segunda vinda de Jesus será visível, física, pessoal. Tendo sido Jesus elevado às alturas, desaparecendo por entre as nuvens, 2 homens em trajes brancos puseram-se entre eles e disseram: esse Jesus, que dentre vós for recebido nos céus, voltará assim como para os céus o viste subir. Atos 1, 9, 10 e 11. Assim que, dada a ordem, continua outro texto, dada a ordem, ouvida a voz do arcanjo, o toque da trombeta, o Senhor mesmo descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4,16. E ainda Apocalipse. Eis que breve volto, prometeu o Senhor, e comigo estará o galardão para retribuir a quem o merece. Apocalipse 22, 12.
O cristianismo de hoje, irmãos, se tornou uma terrível anomalia religiosa que faz sombra, imitando satanicamente aquela que é a verdadeira Igreja de Cristo. O cristianismo de hoje, irmãos, não representa a Igreja de Cristo, não identifica a Igreja de Cristo. É um cristianismo mundano, um cristianismo idólatra, completamente afastado do que é a Igreja do Senhor. Então, deixa eu repetir, o cristianismo de hoje se tornou uma terrível anomalia religiosa. Uma anomalia que faz sombra, o cristianismo de hoje faz sombra, imitando satanicamente aquela que é a verdadeira Igreja de Cristo. O que é dito ser o cristianismo hoje não representa a igreja identificada por Jesus como sua. O cristianismo de hoje tornou-se uma mistura corrompida de conceitos, citações bíblicas, com mundanismo e carnalidade. Então, está tudo misturado numa deformação espiritual dos ensinos bíblicos sem precedentes. Uma obra-prima do manipulador da alma humana, com práticas deturpadas da palavra de Deus. Um ardiloso esquema satânico de engano e engodo paira sobre a nominalmente igreja cristã, que não é a Igreja de Cristo, a igreja que será arrebatada, a igreja que voltará dos céus acompanhando Jesus no cortejo triunfal. Uma densa sombra, a sombra da apostatação, do compromisso espiritual, está aí corrompendo a membresia das igrejas, tornando-a imoral. Paira, irmão, sobre a igreja denominacional a corrupção moral, corrupção em todos os níveis. E a pior de todas as corrupções, a corrupção do cristianismo profano, cristianismo carnal, misturado aí na igreja e se identificando como Igreja de Cristo. Irmãos, sou pastor há 49 anos, estou indo para completar meio século. Está se tornando para mim muito doloroso conviver com as opiniões comumente aceitas entre nós que nos identificamos como a Igreja de Cristo. Opiniões como os novos padrões de vida dos evangélicos, comportamento social moral dos membros de nossas igrejas que não dão testemunho de uma vida cristã. Estava ouvindo a Cláudia falando do domingo passado, e ela dizendo que hoje não se pode mais identificar como antigamente chegava-se num comércio e se identificava como crente e éramos olhados com respeito e com confiança. Dava-se crédito ao crente com mais facilidade. Hoje é difícil. Hoje tornou-se difícil, porque o crente está desacreditado. Talvez pareça aos irmãos e ouvintes, especialmente a algum colega de ministério que eventualmente esteja me assistindo, pareça ser presunção da minha parte querer contradizer os padrões modernos da vida cristã que estão sendo ensinados aí em nossas igrejas hoje. Mas, meus irmãos, não se trata de modo algum de uma questão de opinião pessoal ou de uma diferença de interpretação teológica pastoral. Trata-se, na verdade, de uma questão de ensino das Escrituras Sagradas que está sendo aviltada. As Escrituras está sendo aviltada pela desobediência de homens.
e de mulheres que se dizem cristãos, aspas aí, se dizem seguidores de Cristo, mas vivem uma vida mundana e anticristã. Claro que, se fosse meramente uma questão de opinião minha, pessoal, não seria de tão grande importância. Mas trata-se, repito, de um comportamento anticristão profetizado pelo Senhor e chamou a atenção da sua igreja, a verdadeira igreja de Cristo, advertindo-a para que se acautelasse, porque o tempo da apostasia se abateria sobre ela, a denominada igreja cristã, no meio da qual ela, a verdadeira igreja, estaria. Queridos e queridas, você que é membro de alguma igreja evangélica e diz pertencer à família cristã, mas está com um pé na igreja e outro no mundo, é de longe, pior que o ateísmo, pior que todas as sombrias formas de paganismo, ser um falso cristão. Ser um falso cristão, pior, pois o falso cristão está perto, convive com aqueles que pertencem ao reino, mas está sem salvação. Convive com os remidos, com os salvos, mas não é salvo. E para estes, os falsos cristãos, está reservado o mais pesado juízo de Deus, a mais amarga taça da ira divina. Leia um texto de Apocalipse sobre isso. Capítulo 20 de Apocalipse, versículos 11 a 15. Vou resumir o texto. E vi um grande trono branco. Vi também, diante do trono, aqueles que morreram, grandes e pequenos, todos de pé, diante do trono. Então, foram abertos os livros. E aqueles que estavam diante do trono foram julgados pelo que estava escrito nos livros. E abriu-se outro livro, o livro da vida. E todos cujo nome não estava no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Seu nome está no livro da vida, irmão, irmã? Você que é membro da minha igreja, está? Você tem que ter certeza disso. O que eu posso fazer é ministrar a palavra, explicar. A questão da sua salvação é com Deus, é pessoal. Você está sendo um falso crente, pertence à igreja da freguesia, mas não pertence à igreja batista da freguesia, mas não pertence à igreja de Cristo? Está perdido, irmão. É tempo de ficar alerta. E sempre haverá, até que Jesus venha e nos arrebate como sua igreja, crentes que, por graça, não permitiram que suas vestes espirituais cristãs fossem contaminadas. Há ainda algumas brasas que estão vivas e estarão vivas, acesas. Estão hoje vivas e acesas entre as frias cinzas que empoeiram esse moderno modo de viver cristão. Há ainda, e sempre haverá, pedras preciosas, entre o terrível entulho teológico de um cristianismo que se desmorona assustadoramente para dar lugar à igreja do anticristo, após a retirada daquela que é a verdadeira igreja de Cristo. Os cristãos primitivos, especialmente os que viviam em Jerusalém, aguardavam ansiosos a volta de Jesus, que criam voltaria para buscá-los. Eles eles ansiavam por esse encontro com o Senhor, com o Salvador, que ainda acontecerá.
E muitos de nós estaremos lá, fisicamente, com eles, no retorno do Senhor, naquele glorioso dia. As igrejas no primeiro século e os crentes antigos foram especialmente caracterizados pelo anseio do encontro com o Senhor. É impossível ler as cartas dirigidas às igrejas que se espalhavam pelo mundo nos 2 primeiros séculos, até o 3º século, sem perceber que a esperança da iminente volta do Senhor governava, tomava conta dos seus corações, governava o dia a dia daqueles crentes, o agir daqueles crentes. Eles esperavam todos os dias, pelo resgate do Senhor. E eles acreditavam, não tinham dúvida, aconteceria a qualquer momento. Por isso não descuidavam do viver, do testemunho cristão. E um por um, daqueles crentes, tiveram o seu dia de encontro com o Senhor. E estão lá, agora, no estado intermediário, se preparando para o dia da ressurreição e arrebatamento, quando se efetivará o encontro físico com o Senhor Jesus nos ares. Aqui surge a particularmente solene pergunta. Preste atenção, querido. Pare aí o que você está fazendo e preste atenção. Você, meu irmão, você, minha irmã querida, serva do Senhor, você aguarda com expectativa ansiosa, expectativa alegre, o dia do seu encontro com o Senhor? Você vive de maneira a estar pronta para esse encontro, sem ter com que se envergonhar? Na parábola contada por Jesus em Mateus 25, como ilustração de Jesus no sermão escatológico, o Senhor disse que o noivo parecia estar atrasado para as bodas, parecia, e de repente ouviu-se o aviso: o noivo está chegando. Então algumas damas de honra que aguardavam o noivo foram na última hora comprar azeite para as suas obrigações no cortejo matrimonial. E quando voltaram, a cerimônia havia começado e elas não puderam entrar. Amados, breve ouviremos o brado do arcanjo. Aí está vindo o Senhor. Aí está vindo o Senhor. Volto a perguntar, você está preparado para ouvir, sem susto, esse brado? Esse brado pode ser ouvido só por mim ou só por você, dos anjos que vierem nos buscar para o estado intermediário, onde ficaremos aguardando nossas ressurreições para o arrebatamento e encontro físico com a igreja, com o Senhor, como igreja com o Senhor. Você está pronto? Você está pronta? Você está preparado? Vigiai, pois, porque não sabemos o dia nem a hora em que virá o Senhor. Ou não sabemos o dia em que seremos arrebatados em espírito e alma à presença dele, através da morte. Digamos todo, irmãos, Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Paro por aqui. Na próxima quarta-feira eu continuo ainda falando sobre a volta de Jesus, alguns conceitos mais, porque eu preferi, na metade desse capítulo, exortar a igreja. Senti isso no meu coração. Mas volto então a falar dessa doutrina e entrando aí já na questão do julgamento das nações e depois o milênio. Que Deus, pois, nos abençoe. Queridos, não deixem de se inscrever nesse canal, se ainda não fez, e de compartilhar. Como disse no início,
Fale com amigos, fale com parentes, mande zap, né? Utilize esse recurso, esse estudo, por exemplo, se está enchendo o seu coração, se está te abençoando, meu querido, compartilhe. Há muita gente que não sabe essas coisas que são comuns aqui em nossa igreja. Compartilhe. Eu estarei falando nas mensagens dominicais sobre o Natal. E você fique atento, no próximo domingo daremos detalhes sobre a programação do dia de Natal e do dia de ano. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém.